Saudações Dukes e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Bom, como eu sempre estou falando, né, o Fluminense, ele realmente pode ser um ano diferenciado do Fluminense. E realmente, né, o vídeo de ontem, né, que eu passei para vocês, só mostra como que eu falei para vocês sobre se tudo mudou ou não mudou. É um vídeo longo de 30 minutos de vídeo. Então por isso que eu só deixei aquele vídeo ali, porque eu não vou colocar para os outros pegarem assim, não, vou pegar aqui agora esse vídeo aqui e tudo mais, não. Tá bom? Então, eu quero comentar sobre uma informação da FluPress. Para quem não sabe, é uma coluna do NetFlu. É só você descer lá embaixo que você vai ver a coluna da FluPress. E vamos ver, né, sobre o Vitor Costa, que sempre tem ótimos argumentos e argumentos às vezes ruins. Então vamos lá. Em 2023, o ano do Fluminense. E bom, o Vitor Costa, né, do óbvio Lulante, então vamos lá. Salve, Netflixesca, torcida tricolor. Estou de volta para mais uma resenha com os amigos nesse final de 2022. E espero que todos tenham tido uma excelente Natal. Entretanto, como vivemos e esperamos o tricolor, vamos falar do que interessa, a formação do elenco para 2023. Eu já falei bastante sobre isso, aliás. E claro, projetar um novo time que, ao que parece, vem mais forte para a próxima temporada. Você está dizendo isso, né? Mas eu concordo justamente sobre essa informação aqui. Nada a comentar mais. Apesar das contratações, o que mais me agradou foi a valorização daqueles que foram responsáveis pelo sucesso do modelo de jogo de 2022. As renovações de André, Cano, Ganso e a sinalização positiva para Arias e Nino permaneceram, apontam para o Fluminense menos fragilizado no mercado no que se refere à sede de outros clubes, comum nos últimos anos. E bom, não quer dizer que, só para a gente pontuar isso aqui não quer dizer que essas inovações não sejam exclusivamente para pensar em um grande contrato no futuro, tá bom? Então, não achem que o Fluminense ele renovou todos os contratos e agora o Fluminense está tranquilo. Não achem isso. Não é que é a situação toda. Entendeu? Vamos ver aqui se tem. Eu vou parar por aqui. Tá? Então não acho que, tipo assim, por que renovou o contrato que não vai ser vendido? Entende? Ou você vende, é, é, ou, e você pode até fazer isso, né? Renovar o contrato, estabelecer até uma multa diferenciada, estabelecer realmente um aumento do valor, para depois vender. Então não, a questão não é porque renovou vai continuar no clube. Eu inclusive acho que desses nomes aqui, o André para mim é o que mais me preocupa do elenco inteiro, tá? Então a gente tem que sempre ficar pensando nisso. Na minha visão, um grupo forte e unido se faz através da justiça nas avaliações, remunerações e prestígio. Ou seja, quem é importante dentro de campo tem que ser reconhecido fora dele. Simples. Muito estranha essa frase, mas que ele está falando de meritocracia, acho certo sim. Mas, bom, é, só para gente tentar pontuar aqui uma coisa interessante sobre essa formação, né, que ele fala. A pergunta é a seguinte: vamos quando a gente teve o Brenner, que foi o jogador da base do Fluminense, ele não jogou absolutamente nada no Fluminense. Tanto que realmente a diretora técnica avaliou, realmente vendeu o garoto. Tempos depois, o Brenner se transforma em um monstro e
agora se torna um jogador realmente que todo mundo conhece. O que eu falo é o seguinte: às vezes o jogador ele desponta lá para o final. Entender as potencialidades daquele jogador é importante. O que ele parece falar do hoje, eu falo que tem que se pensar no amanhã. Eu gosto muito da frase do José Elam, que ele comenta o seguinte, que o Fluminense é um clube que vende a janta, vende, vende a janta para comprar almoço. Continua com uma janta fraca, com um almoço farto, para se manter no trabalho. E, bom, muito disso, né, que ele está falando aqui, sobre essa valorização, às vezes é justamente valorizar o futuro do Fluminense. E às vezes é realmente você manter esse caixa, até porque a gente está com uma dívida enorme, a gente não pagou uma dívida enorme ainda, a gente está no processo de pagamento, a gente precisa se manter ali, e a torcida está querendo mais, cada vez mais, ter essa situação, ter essa venda ali. Então, realmente falando, às vezes, a justiça se faz depois. O Marrone, por exemplo, que é um jogador que todo mundo está comentando bastante sobre o desenvolvimento dele, é um jogador que era bagre quando foi contratado. E foi visto como bagre. Agora, com muita gente falando sobre o Marrone, a volta de Marrone, Marrone indo muito bem nos treinos, todo mundo está falando, será que esse bagre vai virar um ouro? Então eu acho que, tipo, a justiça das avaliações não acho certo. Por exemplo, o Scaloni poderia ter chamado o Cano. Ele foi injusto na avaliação dele. Acabou ganhando o título. Então não é por conta disso. É uma visão muito boa. Mas às vezes as boas intenções, ideia é Sartre, tá? João Paulo Sartre. Às vezes as melhores intenções são as piores para você. Suas melhores para você chegar ao inferno. Então vamos tomar cuidado com essas informações, tá bom? Sobre as chegadas, é preciso analisar criteriosamente para evitarmos erros e precipitações. Guga, Vitor Mendes, Lima, Vitor Eudes chegam como boas apostas para qualificar o elenco, não o time. Concordo, né? Eles chegaram justamente para adicionar um reserva justamente ali. Kelly e Jorge chegam para qualificar o time, entretanto são esses que causam mais preocupação, pois não vinham jogando e lidando com seguidas lesões, que os coloca também na prateleira de apostas. Tecnicamente são discutíveis, mas o futebol é feito de uma série de outras variáveis. Bom, isso aqui é interessante, essa frase aqui, uma frase que aqui, né? O futebol é feito de uma série de outras variáveis. Bom, o que eu falo é o seguinte, a minha mentora falava o seguinte, que a gente sempre tem que esperar o pior acontecer. E bom, por que a gente tem que sempre esperar? Porque quando o pior acontecer, e quando acontecer, a gente vai estar no lucro. Acontecendo de fato. Então, realmente falando, claro, o Keno e o Jorge têm justamente essas lesões que acontecem ali, mas a pergunta é, teve um contato, teve um cuidado bom? Como é que foi feito, tanto para o Keno quanto para o Jorge, dentro do Palmeiras e dentro do Atlético Mineiro? Às vezes o treino não está sendo correto para aquele jogador e aquele jogador se lesiona mais. O Fluminense ele consegue pegar esses jogadores que se machucam bastante e voltar ali. Se lembra, por exemplo, do Conca? O Conca, quando ele estava no Fluminense, ele não se machucava. Ele chegou a sair do Fluminense e começou a se machucar. Foi até mesmo chamado pro Flamengo, que não conseguiu voltar com esse jogador. Você lembra que o Conca utilizou a camisa do Fluminense?
Então, realmente falando, eu não estou me preocupando sobre isso. Eu acho que o Fluminense ele tem, insanamente, o melhor departamento médico do Brasil. Esperamos, né? Antes de comentar mais sobre o texto em si, eu quero fazer 2 pedidos de 2 informações. A primeira informação é: meus redes sociais estão na descrição desse vídeo. Então, se quiser falar comigo, se quiser também deixar ali o seu apoio, só dando uma curtidinha ali, só dando ali uma, um seguidor, tá ótimo, né? Tanto no Twitter quanto no Instagram. A segunda coisa, vídeo todos os dias às 10, 11 e 12, às 10, 12 e 20. Vídeos especiais às 12 horas. E eu posso abrir mais 2 horários de vídeos no Campeonato Brasileiro às 11 e às 21. Tudo bem? Segundo pedido é: se inscreva no canal. Primeiro pedido, né? Se inscreva no canal, por favor. Eu estou precisando de inscritos. Eu parei em 226. Tomara que eu já tenha feito 230. Então, me ajude a ajudar, né? Ajuda o Tricolor para ajudar vocês. O segundo é: faça o triplo C. Curte, comente, compartilhe, tá bom? Você curtir os meus vídeos, comentar meus vídeos, compartilhar meus vídeos, vai me ajudar bastante. Então, vem para mais vídeo, outro vídeo para o canal, só bora. Bom, continuando aqui. Em Minas Gerais, o Flu em 2023 é o mais forte da última década. Bom. Concorda? Time fortalecido, torcida engajada, sócio-torcedor recorde, salários aparentemente em dia, promessa de um bom futebol e manutenção das principais peças. Vamos pontuar cada um aqui. Time fortalecido. O que eu falei muito do Flamengo, eu falei lá, até porque eu tenho meu cunhado que sempre assiste meus vídeos, eu falei lá sobre o processo que o Flamengo se tornou o Flamengo de agora. O time do Flamengo se tornou o Flamengo de agora por conta desse time fortalecido. Então é importante a gente manter as peças boas, vender alguma coisa que não seja tão grave assim e manter a qualidade do elenco. É isso que o Fluminense tem que fazer. E dá para fazer. A torcida engajada, na minha concepção, a torcida não é tão engajada assim. Eu acho que o Fluminense ainda sofre muito disso. Para você ver a situação. O Flamengo ganhou 2 títulos, mas o último jogo foi a gota d'água para a torcida parar realmente e começar a criticar de fato os jogadores. Eles não citaram mais essa humilhação. Na minha concepção, uma torcida engajada é uma torcida que saiba glorificar os momentos bons, mas vaiar efusivamente os momentos ruins. Isso para mim falta muito do Fluminense. Não é apenas não. É você mandar o recado. E a torcida do Fluminense até agora não faz isso. Não sei se é malcomunação da torcida organizada com a torcida com o Mário Bittencourt, não sei. Mas a torcida não é engajada. Sócio-torcedor recorde. Isso aqui é um sócio-torcedor que, para mim, até agora, na minha avaliação, é um sócio-torcedor mentiroso. Eu quero ver o que vai acontecer depois que passar o período de 1 ano, desde que o Fred foi embora do Fluminense, para ver quantos torcedores se mantêm. Muitas das vezes eu estou vendo dentro do Fluminense, principalmente isso, os sócios torcedores que mantêm o sócio torcedor em dia. E mantém o sócio torcedor por conta de querer melhor para o time. Então, eu acho que daí uma avaliação ainda muito precipitada. Salários aparentemente em dia. Nada a comentar. Não sei como que é. Promessa de um bom futebol e manutenção das principais peças. É isso que eu estou te falando. Você pode ter uma manutenção das principais peças. A grande questão, importante também variar, é que o Fluminense ele pode manter as peças, mas ele tem que vender. Infelizmente, ele está ainda em dívida.
Enquanto a gente tiver um porte financeiro grande, a gente vai ter que continuar vendendo peças. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai avaliar isso? Qual que seria a melhor peça para vender naquele momento? Mas precisamos esperar a bola rolar para saber se tudo isso terá sucesso e principalmente em título. E é isso que eu estou te falando. Como é que é o método que vai fazer isso? Óbvio, Lulante. As apostas em Keno, aos 33 anos, com contrato longo e alto salário, e Guga pelo valor investido no jogador inconstante, pode ser alta demais a longo prazo. A conferir. Eu acho que o Keno era um jogador que sempre se manteve no pensamento do Diniz. E é por isso que eu me preocupo bastante. Segundo o próprio Gabriel Amaral, o Diniz ele quer muito mais um 6, mas que se mantém constante, valorize bastante as ações dentro do jogo, do que um 10. Porque ele sabe que um 10 ele não pode controlar. E o Guga, a mesma coisa. Então, na minha concepção, muito menos pelos jogadores e muito mais pelo pensamento de Diniz. Arias deveria ser o jogador a receber maior valoração do elenco. A questão de justiça. E, bom, na minha concepção, se você quiser falar de questão de justiça de fato, a gente pegar o ano que ele veio para o Fluminense e o ano subseguinte. Na minha concepção, mas teve a morte, mas, cara, acontece coisas. Se o jogador realmente não se coloca na cabeça, eu sei que o Arias perdeu a avó dele, o avô dele, e realmente acabou afetando a cabeça dele. Mas o daí não é o suficiente para falar que ele tinha que ser jogado mal assim. Então, se a gente fosse fazer de questão de justiça, a gente tem que avaliar os anos que ele jogou no Fluminense. Na minha concepção, não deve ter a uma valorização salarial do elenco. Tanto que, por exemplo, o Ganso também não tinha que ter. Minha aposta para a surpresa no time titular é o Lima. Jogador inteligente, que assertivo nos passes, acho que vai encaixar no modelo de Diniz. Eu acho que o Lima, ele é muito mais, não por conta de ser um jogador inteligente assim, mas por ser um tipo de situação diferenciada no elenco. O que foi comprovado, assim, é que normalmente a gente tem que ter um jogador, pelo menos, que não saia do time. Foi comprovado na Copa do Mundo. E, bom, na seleção é isso que acontece. Agora, no time, qualquer jogador pode se tornar um objeto de troca do time. E na minha concepção, o Lima ele pode se tornar muito mais uma variação tática para o Diniz jogar no meio de campo, trocando o Ganso pelo Lima, do que provavelmente outra coisa. Eu acho que você ter dois Gansos não ajuda o time. Por exemplo, uma eventual volta divina não ajudaria o time muitas vezes. Então vamos tomar cuidado sobre isso. Que Nilton Petroni, Flávio Tênis e Diniz possam equilibrar o elenco, né? Porque não sabe, treina o time, treina o goleiro, treina justamente algumas partes do elenco, divididas, treina o goleiro e treina o time inteiro. Posso equilibrar o elenco, terão muito trabalho. Saudações tricolores do Vitor Quadros. Então, eu acho que não somente aqueles que estão no refletor, que é importante. A gente valorizar justamente todos os funcionários, por exemplo, a contratação do Flávio Tênis, que é o melhor goleiro, o melhor preparador de goleiro, pode transformar o Fluminense em um Fluminense forte. Muitas das vezes é o que você não vê que é mais preocupante do que você vê. É o que você não escuta que é mais preocupante do que você escuta. Então, muitas das vezes, mesmo o Diniz aparecendo muito, o Diniz não joga no Fluminense, não joga pelo Fluminense. Ele é técnico do Fluminense. Então, muitas das vezes, esses caras bem preparados podem transformar um clube em clube vencedor. Bom, é isso, né? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente, compartilhe e também se inscreva no canal. Vídeo todos os dias às 10, 12 e 20 horas. Médio 7 está na descrição desse vídeo. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.